Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos buscar o Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado pela tua mão que nos conduziu, nos protegeu, nos fez chegar em segurança. Obrigado pela graça, Senhor, de podermos estarmos aqui reunidos como igreja. Obrigado pelo teu poder que nos traz, nos conforta. E eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos nessa manhã, os nossos ouvidos, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações profundamente, Senhor, nessa manhã, para que possamos corresponder a quem tu és, corresponder à tua graça, o teu amor sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de ler o texto, Isaías capítulo 6, nós vamos ler dos versos de número 1 até o verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Abra sua Bíblia também em Jeremias, capítulo 2. Jeremias é o próximo livro, depois de Isaías, capítulo 2. Eu queria ler com você apenas o verso 13. Jeremias, capítulo 2, verso 13, diz assim: Porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Vou ler novamente. Porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Amém. Meus irmãos, durante essa semana em que eu me preparava para trazer essa mensagem, alguns meses eu já tenho refletido sobre esse ambiente, e o Senhor tem colocado no meu coração, as vezes que eu estiver aqui para comunicar aos irmãos, principalmente nesse início de ano, falar um pouco sobre as disciplinas espirituais e principalmente sobre a urgência que nós temos de nos santificar como povo de Deus, para corresponder à missão que Deus tem a cada um de nós. Algumas pesquisas que foram feitas pela Sociedade Bíblica Internacional apontam que aqueles cristãos que leem mais as Escrituras, que leem mais a Bíblia, que têm o hábito de ler a Escritura, de ler a Bíblia todos os dias, ou pelo menos 3 vezes a semana, 4 vezes a semana, ao menos, são aqueles que se envolvem mais na comunicação do Evangelho, no testemunho que o Senhor
nos ordenou a fazer enquanto estamos aqui. Nessa mesma pesquisa apontam que aqueles que leem mais as Escrituras, que também leem com essa frequência, santificam-se mais, estão mais aptos para viverem uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida que corresponde à santidade de Deus. E enquanto me preparava, o Senhor falava ao meu coração como é importante a relação entre a pureza que desenvolvemos na nossa vida cristã e a missão de Deus, e o testemunho que Deus exige de cada um de nós. E a seguinte frase veio no meu coração e veio na minha mente enquanto estudava esse texto especificamente de Isaías, junto com o texto de Êxodo, quando Moisés é chamado no meio da sarça ardente e ele vê uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e Deus então diz a Moisés que tirasse as sandálias dos seus pés, porque aquele terreno que ele pisava era terreno santo. E comecei a perceber como há uma relação importante em que nós, como povo de Deus, possamos nos entregar a uma vida de mais pureza. Comecei a olhar também, meus irmãos, a impureza que vemos em todos os lugares do nosso mundo. Tanto na internet, quanto na televisão, quanto nos filmes, quanto nas conversas. O quanto a nossa comunidade, o quanto a nossa sociedade é imergida numa facilidade de acessar impurezas, coisas que nos distanciam da vontade de Deus. E se não foi assim que começou o nosso relacionamento com Deus, não é? Um dia nós fomos encontrados por um Deus santo. E nós estávamos numa situação completamente deplorável, estávamos longe de Deus. Estávamos distantes do Criador. E Ele se apresentou a nós, assim como se apresentou a Moisés, também assim como se apresentou a Isaías, também assim como se apresentou a Jeremias, também assim como se apresentou a Ezequiel. Todos esses homens, os seus ministérios, o que definiu a vida desses homens foi uma visão que eles tinham de Deus. E todas as vezes que Deus se apresentava a esses homens, Deus se apresentava de uma forma santa, com aspectos de pureza, com aspectos de majestade, com aspectos de glória, com aspectos de grandeza, com aspectos de soberania. E eu fico pensando sobre como você e eu temos visto a Deus. Porque a maneira com que nós enxergamos a Deus é a maneira como vamos nos relacionar com Ele. A maneira com que nós vemos a Deus é a maneira como vamos responder a Ele. Eu me lembro, quando fui encontrado pelo Senhor, eu não estava buscando a Deus, eu estava fugindo de Deus. Ele foi em minha direção, Ele me encontrou, Ele me chamou. Como chamou a cada um de vocês, talvez como está chamando você que ainda não respondeu ao chamado do Senhor. E eu me sentia miserável, sujo, culpado, impuro, sozinho. E mesmo assim, a sua beleza, a sua santidade, o seu amor vieram até mim. E é mais ou menos o que acontece aqui na vida de Isaías, nessa pequena narração. E, irmãos, eu já tenho que começar essa mensagem pedindo perdão aos irmãos, porque assim, esse texto é tão maravilhoso que nós não temos tempo suficiente para falar de todos os aspectos que ele trata. Mas eu queria de alguma forma tentar fazer com que eu e você hoje pudéssemos enxergar o que foi narrado nesse trecho por Isaías. O hebraico é uma língua extremamente bonita, profunda, com muitos significados. Eu separei alguns aqui para que a gente pudesse mergulhar, mas eu queria dizer para você uma coisa: quanto mais puro for o seu caminhar com o Senhor Jesus, mais amor vai fluir
da sua relação com o Senhor para as pessoas. O chamado de Deus para nós é amar. Amar este mundo perdido, assim como nós fomos amados. Amar este mundo impuro, sujo, assim como nós fomos amados, mesmo sendo nós ainda pecadores. Esse é o chamado de Deus. E por que então a pureza é tão importante? Por quê? Porque essa pureza só pode vir de uma única fonte, que é o Senhor Deus, a sua pessoa, o seu ser. E aí você pode estar perguntando, mas como que a gente pode classificar uma pureza como extrema? É porque existem níveis de pureza. Uma coisa pode ser mais pura do que outra. E aí, da onde vem essa ideia de pureza? A ideia de pureza vem da ideia de ausência de mistura, ausência de aditivos. Quanto menos aditivos, mais puro. Quanto menos mistura, mais pureza. E por que extrema? Porque existem dois extremos dessa relação com Deus. Existe o extremo de eu estar totalmente conectado à fonte de água viva, e é aí que a gente vai começar a pensar sobre pureza hoje, principalmente no texto de Jeremias. E existe um lugar onde a gente flerta com aquilo que é impuro, com aquilo que é imundo, com aquilo que é pecaminoso diante de Deus. E Jeremias expressa bem essa relação, e ele diz o seguinte, que o povo de Deus, aquele povo de Israel que estava sendo levado ao cativeiro, aqui, esse era o anúncio da profecia de Jeremias, tinha cometido dois erros, preste bastante atenção nessa fala. O primeiro erro é que eles abandonaram o manancial de águas vivas, que o Senhor se refere como a mim. Ele se refere como a própria pessoa que é o manancial de águas vivas. O que é um manancial de águas vivas? É um lugar onde a água jorra constantemente. Ou seja, um lugar onde não tem falta de água. Onde você não vai ter sede nesse lugar. Porque a água está disponível, você está no lugar onde a água está jorrando, manancial de águas vivas. É uma água pura, é a primeira água que sai. Se você for ali na fonte do rio Tietê, você vai ver que é uma água pura, uma água cristalina, mas a gente vai contaminando esse rio durante as cidades, então misturas vão sendo adicionadas a essa água, e ela vai ficando impura, mas a fonte é totalmente pura. Imagina que desse lado você tem Deus, o manancial de águas vivas. Aqui é o lugar da fonte. E desse lado aqui, você tem o pecado. Existe um caminho, e aí Jeremias ele vai apresentar esse caminho. Eu não tenho nada aqui para exemplificar, mas eu vou colocar essa garrafa aqui para vocês verem. Daqui para cá é impuro, é pecado. Daqui para cá não, tá? Então vamos lá. Jeremias está dizendo o seguinte, que o meu povo cometeu dois erros. Qual foi o primeiro erro? Abandonar a Deus. Aqui está Deus, manancial de águas vivas. Aqui não há sede. A sede é algo muito perigoso. Por quê? Porque a sede vai fazer com que a gente busque algo. E quando a gente não tem a sede correta, a sede certa, a gente vai querer colocar várias coisas no lugar desse Deus, que é a única fonte de verdadeira satisfação e alegria que nós temos. O povo saiu desse lugar, abandonou esse lugar. E o segundo erro, cavou para si cisternas rachadas. Ao sair do manancial de águas vivas, o povo agora precisa então armazenar água. A ideia que o profeta está tentando transmitir ao povo é o seguinte, que eles estavam produzindo uma satisfação por si próprios. Eles estavam fazendo a sua própria alegria. Mas então significa que eles cavaram e eles armazenavam essa alegria eles mesmos, separados do manancial de águas vivas. Mas essas cisternas eram rachadas, ou seja, toda a água que era colocada nessa cisterna, ela saía, ela se esvaía. Então é como se você colocasse alguma água numa cisterna,
tampasse, fosse fazer alguma coisa, e aí você está com sede, você volta nesse lugar e a cisterna está rachada. Aí você faz o quê? Cava uma nova cisterna, coloca outra água, mas ela continua rachada. Por quê? Porque é uma coisa que nós produzimos. O que o profeta está dizendo é que não é possível produzir satisfação por si próprio. Não é possível produzir satisfação por si mesmo. E Deus não nos chama para armazenar nada. Se Ele é a fonte de águas vivas, então eu não preciso armazenar, porque se eu estou nele, eu vou estar plenamente satisfeito. E é mais ou menos isso que o profeta vai falando. O povo vai cavando cisterna e vai se distanciando. Cada cisterna pode ser um tipo de satisfação que você busca. Talvez a faculdade, talvez o emprego, talvez a realização X, Y, Z, talvez o dinheiro, casa, qualquer tipo de satisfação que nós temos humanamente falando. Todas essas satisfações, todas essas alegrias, elas não se sustentam por nós mesmos. Porque só há uma satisfação que nós precisamos, plena e definitivamente. Nós só precisamos estar em Deus. E é isso que o profeta está querendo dizer aqui com isso. Agora veja, eu posso cavar cisternas, e não é pecado você trabalhar, não é pecado você se dedicar a todas essas coisas. E é como eu disse, eu estou cavando cisternas aqui. E eu estou chegando perto desse lugar aqui. Eu estou em pecado aqui, não? Não, né? Não estou em pecado. Mas eu já estou cavando cisterna e produzindo a minha própria satisfação. Que não tem fim, eu vou ter sempre sede, eu vou ter sempre necessidade de cavar cisternas, que todas essas cisternas estarão rachadas. E é isso que é pureza extrema. Porque às vezes nós estamos vivendo a nossa vida cavando cisternas, mas nós já abandonamos o manancial de água viva. Inevitavelmente eu vou cruzar essa linha. Inevitavelmente. Por isso o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer que as coisas pecaminosas que ele cita em diversas áreas da vida, como sexualidade, como ganância e como outras questões que o apóstolo Paulo vai citar em Romanos capítulo 2, ele não cita como algo que seja pecado em si, mas como consequência de um único pecado. Ter abandonado a Deus. Porque quando nós abandonamos a Deus como manancial de águas vivas, nós vamos buscar a nossa própria satisfação. E essa satisfação nunca vai nos satisfazer de fato, de verdade. E nós precisamos buscar constantemente algo que nunca vai nos satisfazer, porque é algo humano, é algo terreno. A única e plena satisfação está e reside na pessoa do Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse é o convite dele a nós. Ele quer estar em nós e nós devemos estar nele plenamente. Lá não há sede. Se sentimos sede, é porque é um sinal de que precisamos voltar a esse lugar. O lugar do manancial, onde a gente bebe uma água que jorra todo o tempo, toda hora. Essa é a ideia da pureza extrema. Porque eu posso estar muito perto desse manancial, mas tê-lo abandonado já. E não significa que eu estou fazendo nada pecaminoso, mas é questão de tempo de eu começar a viver uma vida de pecado, uma vida de impureza, uma vida que desagrada completamente a Deus. E era assim que nós nos sentíamos antes dele nos encontrar com a sua pureza. Portanto, quanto mais extremamente nos mantivermos em pureza, nele, em Deus, mais nós vamos amar de forma extraordinária. Porque a essência de Deus é amor. E se estamos em amor e não temos falta de satisfação, então vamos amar. Somos desprendidos. Nós não temos medo. Temos coragem, ao contrário. Porque o amor lança fora todo medo. Eu não tenho sede. Eu não tenho nada que me falta. Se eu perder o meu carro, se eu perder a minha casa, se eu perder a minha vida, os meus bens, a minha família e morrer, nós reinaremos com Ele. Estaremos com Jesus. Definitivamente para sempre. Você quer mais o quê da sua vida? Se não é isso que nós estamos buscando na vida, estar com Jesus. Mas no meio do caminho nós nos perdemos, e eu gostaria de, por meio desse texto, nos fazer lembrar de algumas coisas importantes em relação à busca dessa pureza, para estarmos em Deus. Não cometemos os mesmos erros que o povo de Israel cometeu.
Amém? Estão comigo aqui? Amém. Eu vivi algumas coisas essa semana muito interessantes. Ontem nós estivemos ali na Fundação Casa, né, com o Maurício, e nós vimos muitos meninos se rendendo ao Senhor Jesus, né? Estavam presos, mas foram libertos pelo poder do Evangelho. Vieram à frente, recebendo o Senhor Jesus, entregando as suas vidas, chorando em lágrimas e querendo Jesus e querendo serem discipulados pelo Senhor. Não há lugar tão profundo, tão distante que Deus não possa alcançar. Não há impureza tão grande que Deus não possa limpar. Não há distância tão profunda que Ele não possa ir e nos trazer para o lugar do manancial de águas vivas. E Isaías passou por esse processo de purificação. Ele depende, meus irmãos, da visão, em primeiro lugar. Ele depende dessa visão que você tem de Deus. Mas a narração de Isaías coloca que foi na morte do rei Uzias que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu queria fazer aqui um breve parênteses. O rei Uzias, ele tinha reinado quase 50 anos sobre Israel. E ele fez uma reforma espiritual sobre o povo de Israel. E foi um homem muito usado por Deus para trazer uma reforma espiritual, uma busca novamente de Deus pelo povo. Mas ele não terminou a sua carreira fazendo o que o Senhor aprovava. Ele pecou contra Deus no final da sua vida. O que eu quero dizer com isso é que nenhuma busca por pureza, meus irmãos, ela vai ser do nada e de repente. Há uma reforma que é necessária ser feita. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar às primeiras obras. Nós precisamos fazer uma reforma profunda espiritual nos nossos hábitos, no jeito que a gente lida com a fé e etc. e tal. A segunda coisa que Isaías aponta é que ele viu então o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Alguns dizem que Isaías de fato passou por isso, né, no templo, e isso aconteceu de fato, e alguns dizem que é uma visão de Isaías, ele viu, ele imergiu nesse processo. Eu gosto mais dessa linha. Mas tanto Jeremias, quanto Ezequiel, quanto Isaías tiveram experiências profundas com a visão de Deus. Mas como ele vê Deus? Como você e eu vemos a Deus? Nós o vemos assentado sobre um alto e sublime trono. Veja, João, o apóstolo do amor, o apóstolo em que Jesus confiou os cuidados da sua mãe, foi um homem que viveu muito perto de Jesus. Era considerado o apóstolo realmente do amor, ele mesmo se intitula. Um homem que era imortal na tradição cristã. Policarpo de Quaresma registra que tentaram matar João de diversas formas, não conseguiram matar João. Mandaram João então exilado para a ilha de Patmos. E quando João então tem a experiência da visão lá, isolado na ilha de Patmos, preso, ele tem a visão das últimas coisas, a visão mais importante do Evangelho. Das Escrituras Sagradas. E nessa visão, quando ele se depara com a visão de quem é Jesus, de que ele vê Jesus de fato como ele é, ele relata no seu livro que ele cai como morto. Ele não consegue suportar tamanha glória, tamanha presença, tamanho poder, ele cai como morto. Imagine nós, né, irmãos? Eu fico pensando, eu acho que eu não estou vendo Jesus, não. Como ele é de verdade. Mas Isaías tem uma visão agora do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele está entronizado acima de todos, acima de tudo, soberanamente reinando, separado, justo, majestoso, santo. Isaías tem essa visão. Ele olha o Deus como de fato Ele realmente é. A soberania e a grandeza de Deus invadem a visão e a consciência de Isaías. E como nós temos o visto? Então esse verso nos implica que uma reforma é necessária.
É preciso reformar os nossos hábitos, é preciso permanecer buscando ao Senhor. Não é à toa que nós indicamos um devocional. Por quê? Não é à toa que nós estamos estimulando a leitura bíblica. Por quê? Porque nós só seremos uma igreja missionária que busca os perdidos se nós tivermos uma visão clara de quem Deus é, assentado sobre um alto e sublime trono. A visão que Isaías tem define a sua própria santificação. A nossa santificação, a nossa pureza, a extremidade, o nível de pureza que vamos viver em nossas vidas depende de enxergar a Deus soberanamente reinando sobre todas as coisas. Não um Deus que pode ser facilmente manipulado por mim e por você. Mas um Deus que não pode ser manipulado, está totalmente separado. E a ideia aqui no hebraico de alto e sublime é que ele é constantemente exaltado sem a força de ninguém. Ninguém faz isso, ele já é assim. Ninguém o exalta, ninguém o colocou lá. Ele já estava desde a eternidade assentado, governando o universo. Assim como Efésios vai dizer que Ele também nos salvou, estando nós mortos nos nossos pecados. Assim como também Efésios vai dizer que antes da fundação do mundo, Ele havia nos amado, nos escolhido, nos dado uma salvação. Antes de você existir, Ele já é. Por isso não há desespero em Deus. Os céus não estão em desespero. Nenhuma crise abala os céus, porque Deus está lá. E é assim que Isaías o vê. A nossa santificação também determina a nossa missão. Você vai ver para frente o que acontece. Isaías não só vê o Senhor assentado, mas ele começa agora a ver os serafins. É interessante a linguagem do tipo de anjo que Deus apresenta aqui. Serafins é como se vem de uma raiz de afogueado, de embrasado, né? Em chamas. Quer dizer, esses serafins que estavam ali naquele lugar da presença de Deus, eles tinham então essa característica afogueada. Anjos afogueados, essa mais ou menos é a tradução mais próxima do que seriam serafins. Eram brasas vivas, eram incandescentes. Esses anjos que estavam ali circulando essa presença vista por Isaías, eles tinham cada um 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Há uma característica importante aqui nesses seres que de alguma forma declaram a santidade de Deus eternamente. Primeiro, essa característica afogueada. Então, quer dizer, o fogo é algo que nos lembra a purificação, né? Se você coloca alguma coisa no fogo, vai purificar. Vai queimar tudo que não resiste, não vai sobrar nada que não seja puro de fato. Né? Quando você vai purificar o ouro, você joga esse ouro no fogo, você deixa ele tirar todas as impurezas. Então tudo que até aquela temperatura atinge vai ser purificado, toda a palha vai ser purificada. O apóstolo Paulo vai falar sobre que as nossas obras vão ser provadas dessa forma. Nós vamos ser expostos ao fogo da presença de Deus. Esse fogo, ele é uma presença de juízo, não se engane. Eu não sei como você está vivendo a sua vida, mas Deus vai julgar vivos e mortos um dia. Nós vamos estar assentados diante da presença de Deus, do tribunal de Deus, e é esse trono que nós vamos enfrentar. São esses anjos que estarão em torno, anjos afogueados. E é muito interessante que um dos autores na exegese, ele diz assim que asas e vozes representam 2 coisas muito importantes que estão em torno da santificação. Asas é o serviço. Eles serviam a Deus, voavam, eles se movimentavam, é o serviço. E vozes é a adoração. Então quer dizer, um anjo afogueado que está no ambiente da majestade de Deus, ele tem 2 características principais: servir e adorar. E
E é interessante que essas asas não eram só para voar, mas para cobrir os rostos e os pés. Então veja que mesmo esses seres que foram criados por Deus, que habitam a sua presença, não podem olhar para Ele diretamente, cobrem os rostos. A cobertura do rosto é uma indicação de santidade, é uma indicação da glória de Deus. Nem os próprios anjos podem ver a glória de Deus manifesta diretamente. De tão grande, de tão glorioso, de tão poderoso que Ele é. Eles cobrem os pés. A palavra pé também é usada para corpo. O corpo também é coberto desses anjos. Não é só os pés, não. Mas os pés indica também alguma coisa. Mas a palavra pés no hebraico também quer dizer corpo. É como se o corpo deles estivessem cobertos. Quer dizer, eles se cobrem diante de Deus. Porque a exposição dos seus corpos diante de Deus não suportaria tamanha majestade, perfeição, grandeza e poder. E mais, esses anjos também declaram uns para os outros, com essa aparência abrasadora, afogueada, esse contracanto. E a palavra diz, cantavam uns para os outros. E qual era o canto desses anjos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eles cantavam santo, santo, uns aos outros. E ele cantava para um e o outro devolvia santo, santo, santo. E um outro cantava santo, santo, santo. E devolviam uns para os outros. Não há nenhum outro tipo de cântico ecoando nesse lugar da presença de Deus. Apenas santo, santo, santo. Em nenhum lugar das Escrituras há um superlativo tão importante reafirmado 3 vezes. Esse é o superlativo de Deus, como diz R.C. Sproul. A santidade de Deus, a separação de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter um vislumbre desse lugar. É quase que um convite. No versículo 3, então eles cantam uns aos outros, e nesse movimento, Isaías narra que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então, na verdade, antes de Isaías ver qualquer coisa, e de fato, de verdade, isso tudo está acontecendo, e esses umbrais das portas se movem. Há uma ligação dos serafins como se fossem guardas das portas. E havia um clamor que ecoava desse trono. E isso significa esse poder da vocação. O chamado de Deus abalando as estruturas das portas do templo. Como se é a potência do chamado dos que guardam as portas. Essa é mais ou menos a tradução de os umbrais das portas se mexeram. Essa é mais ou menos o que quer dizer. E aí o que aconteceu também? Uma fumaça preenchia o ambiente. Quer dizer, por que essa fumaça era jogada? Não é essa fumacinha nossa aqui não. É uma fumaça mesmo, grossa, densa. Por quê? Porque aquele que entraria naquele ambiente, de fato, não poderia ver o Senhor Deus. Essa fumaça precisava esconder a glória de Deus. Não dá para ver Deus face a face. A fumaça preenche o ambiente como se dizendo que não se pode olhar para Ele diretamente. Mais ou menos como os serafins cobrindo os rostos. E então nesse ambiente que Isaías se vê inserido. E o que acontece com Isaías? Ele olha para si mesmo. E compara a sua finitude à infinitude de Deus. Compara a sua fragilidade à completude de Deus. Compara a sua fraqueza com o poder de Deus. Compara a sua pequenez com a grandeza de Deus. A sua culpa, o seu pecado com a pureza de Deus. E então ele clama a si mesmo, ai de mim. Ai de mim. Quer dizer,
Se esse processo de pureza extrema depende da visão da soberania de Deus, depende da visão dos anjos que estão ali em torno da presença de Deus, dependem do superlativo de Deus, da santidade de Deus, dependem de perceber o toque desse chamado de Deus nas nossas estruturas, agora também depende do reconhecimento de quem nós somos. Você não pode conhecer a Deus sem antes, primeiro, se reconhecer em comparação a essa santidade de Deus, a esse poder de Deus. Ninguém que tenha tido uma experiência com a glória de Deus vai dizer: como eu sou bom, como eu sou perfeito, como eu sou bonito. Quando nós nos deparamos com a glória de Deus, é só um clamor de ai de mim. Tem misericórdia de mim. Ai de mim, porque eu possuo lábios impuros, estou perdido. Eu sou um homem de impuros lábios. Agora veja, Isaías não só tem um vislumbre dele mesmo, mas ele tem um vislumbre do seu próprio povo. Ele também tinha consciência de que o seu próprio povo, meus irmãos, era um povo de impuros lábios. Ele olha ao redor e vê apenas pecadores e lábios impuros. Ai de mim, auto-reconhecimento. Como você se auto-reconhece diante de Deus? Como você começa as suas orações diante de Deus? Ó Senhor Todo-Poderoso, que bom que eu não sou como esse pobre pecador e publicano que não vai à igreja aos domingos. Ó Senhor Criador dos céus e da terra, que bom que eu tenho conhecimento dos teus mistérios e etc. e tal. Não viu a Deus. Porque se você tivesse visto, você se aproximaria diante dele, e você prostraria o seu rosto no chão, e você diria: ai de mim! Porque ele é santo, 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 separado de tudo o que conseguimos conceber e entender. E você também olharia para os lados e diria: eu também habito num povo de impuros lábios. Há uma consciência coletiva de que todos nós precisamos da graça de Jesus, do Senhor, para que possamos viver em pureza. Viver em pureza extrema significa que não só eu que vou estar vivendo em pureza, eu preciso também que todas as pessoas em volta de mim o reconheçam e também queiram viver em pureza extrema. Não é uma busca individual. É uma busca do seu povo. E na sequência, o que acontece, meus irmãos, é que toda essa realidade produz algo. A pureza extrema que acontece ao apresentar os seus lábios impuros a Deus. No versículo seguinte, versículo 6, um dos serafins voa para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que ele havia pegado com uma pinça, tirada do altar. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Ao reconhecer e apresentar a sua iniquidade, ele apresenta a iniquidade nos lábios, na adoração. Eu fico pensando, será que, e se Isaías tivesse dito: eu sou um homem de mãos impuras, a brasa teria tocado nas suas mãos? Eu sou um homem de pés impuros, a brasa teria tocado nos seus pés? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que quanto mais nos apresentamos a Deus, mais fragmentos da sua glória nos purificam
em cada área da nossa vida, as nossas mãos, as nossas bocas. Mas o lábio aqui expressaria aquela coisa assim do tipo da ferramenta de profetizar, de falar, de anunciar algo ao povo. E então essa brasa é apenas um pedacinho da glória de Deus. Vem até Isaías. Você não vai até a brasa. Você não produz pureza. É Deus que produz pureza em você. É Ele que vem até você. É esse fragmento. Veja, não precisa de muito. Mas esse fragmento vem até os lábios de Isaías e queima os lábios dele. Deve ter doído. Porque toda pureza dói. Todo processo de purificação dói. Todo processo de purificação, de encontro com a glória de Deus, vai expor uma área impura das nossas vidas. Que nós precisamos fazer escolhas todos os dias para deixar. E então essa brasa toca os lábios de Isaías. E de uma forma milagrosa, Isaías responde no último verso. Depois disso, versículo 8, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Veja, quando nós temos uma experiência com a visão de Deus, com a glória de Deus, essa brasa toca os nossos lábios, nós começamos a perceber a dor do coração de Deus, em busca do seu povo. E então Deus, a partir dessa purificação, Ele consegue comunicar com Isaías. Porque antes disso, só havia ignorância. Antes disso, só havia uma ideia. Antes disso, não havia nada. Mas depois que então a glória de Deus purifica os seus lábios, purifica o seu pecado, a impureza que ele apresentou a Deus, então Deus consegue se comunicar. E a primeira coisa que Deus comunica a Isaías é: quem há de ir por nós? A dor do coração de Deus, ao ver milhões e milhões de seus filhos, de suas criaturas, indo a passos largos para o inferno e para a perdição. A primeira angústia de Deus, diante da purificação extrema de Isaías, é Deus compartilhar com ele a sua angústia por aqueles que estão se perdendo, por aqueles que estão caminhando para a perdição, por aquele povo que estava ao seu redor, que precisava ouvir a verdade, que precisava ouvir a palavra, que precisava voltar para Deus. E um dos destaques aqui que é muito interessante, tanto no português quanto no hebraico, é quem há de ir por nós. Mais uma vez a figura da Trindade aparece aqui. Mais uma vez a indicação de que Deus é um Deus triuno. Então não é só Deus Pai, não é só Deus Filho, não é só Deus Espírito, é toda a Trindade, é Deus na sua potência máxima. Por isso que eu acho que é Santo, 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 é Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito. Toda a Trindade se derramando ao mundo perdido, desejando salvá-lo e tirá-lo da escuridão. Levá-lo ao lugar de retorno, aos mananciais de águas vivas, onde não há sede, onde você se sente plenamente satisfeito em Deus. Por quê? Porque Ele é tudo isso que nós falamos até aqui. E qual é a resposta de Isaías, então, purificado? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Isaías não tinha ideia, meus irmãos, do que ia acontecer com ele. Isaías não tinha ideia da mensagem que ele anunciaria, porque nada disso importava nesse momento. Isaías pregaria uma das mensagens mais difíceis de toda a Escritura. Passaria por momentos terríveis, de sofrimento, sua morte seria terrível.
Mas diante da glória de Deus, ele não tem outra resposta a não dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Sem pureza extrema, não existe eis-me aqui. Sem eis-me aqui, Deus não pode alcançar o perdido. Deus não precisaria de nós. Ele podia ter feito tudo sozinho. Ele podia, e muitas vezes em alguns lugares proibidos, onde o evangelho não é permitido ser pregado, ele tem dado sonhos a muçulmanos e eles têm sonhado com o Senhor Jesus, acordado e sido evangelizados em sonhos pelo próprio Deus. Mas em toda a sua glória poderosa, ele quis usar pessoas pecadoras como eu e você. Que privilégio, meus irmãos. Que privilégio. Por isso, o convite que eu tenho a fazer a você nessa manhã é que você se exponha a essa glória de Deus. É para que você veja o que Deus quer fazer comigo e com você. Deus não nos salva para vivermos uma vida normal. Ele nos salva para que nós possamos levar o seu evangelho a outros que não o conhecem. Ele nos salva para tocar vidas que Ele quer tocar e quer trazer. Ele não nos salva para ficarmos sentados nos bancos da igreja, engordando, com conhecimento e conhecimento e conhecimento. Ele quer nos purificar para que nós levantemos daqui dos nossos bancos, saiamos e vivamos as nossas vidas, abramos as nossas bocas, toquemos as pessoas. Ele não vai vir do céu e fazer isso porque Ele quer fazer isso por mim e por você, através de mim e através de você. Por isso você precisa se santificar, você tem que dizer não ao pecado, você tem que romper com tudo aquilo que traz impureza para a sua vida, porque só nesse momento que essa brasa viva da glória de Deus tocar os seus lábios, tocar aquilo que é impuro em você, é que você vai poder ouvir o clamor de Deus e responder da forma correta. Isaías não tinha mérito algum. Ele simplesmente se deixou ser purificado, porque ele viu a Deus. Ele viu o que estava acontecendo ali. Por isso você precisa ler a sua Bíblia. Por isso você precisa orar. Por isso você precisa se arrepender dos seus pecados diariamente. Por isso você precisa mudar a sua vida se você está vivendo uma vida distante de Deus. E para você que não conhece a Jesus, que está aqui no nosso meio hoje, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, Ele quer se apresentar a você como Ele é. Ele quer purificar o seu pecado, Ele quer tirar a sua culpa, Ele quer colocar você no propósito que Ele tem para a sua vida. Ele quer colocar você no manancial de águas vivas. Para de cavar cisternas, você não vai se sentir satisfeito. Há uma satisfação, há um vazio em nossas vidas que só pode ser preenchido pelo Senhor Deus. E apenas quando entregamos a nossa vida totalmente a Ele. Ouvi uma música do Ron Quenoly muito antiga, diz assim: vejo, Senhor, vejo o Senhor exaltado na adoração do povo dessa terra. Suas vestes reais enche o templo. Adoradores celestiais cercam seu trono. Unidos a Ele, clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Isaías não viu um cordeiro, mas hoje no trono tem um cordeiro que tira o pecado do mundo. E Ele tira o meu e o seu pecado hoje, todos os dias, definitivamente. Porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação, não há mais culpa. Porque Ele levou a nossa culpa.